A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado durante a tarde ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso. A Procuradoria-Geral da República avalia juntar todos os indiciamentos feitos pela Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e, a partir disso, apresentar uma única denúncia. Yuri, tenho falado com a defesa, não apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também de outros envolvidos, indiciados nesse caso das joias. Bem, qual que é a expectativa deles? A expectativa desses advogados é que a PGR peça novas diligências, assim como ocorreu naquele caso da fraude dos cartões de vacina contra a Covid-19. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. A Procuradoria-Geral da República disse a Bolsonaro que vai denunciá-lo. É isso mesmo que você está ouvindo. Passou batida a resposta bombástica da Procuradoria-Geral da República a uma provocação de Bolsonaro, da qual ele já deve estar terrivelmente arrependido. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Jair Bolsonaro foi indiciado no inquérito das joias no comecinho de julho, dia 4. De lá para cá, as coisas começam a se definir e a mostrar que a vida dele vai ser menos fácil do que ele pensava e que esse seu otimismo e arrogância não vai levá-lo a um bom lugar. Vamos entender aqui. Bom, primeiro o Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do caso das joias e aí se viu toda a dimensão do que havia ali, inclusive o uso do Estado brasileiro para que ele roubasse as joias. Claramente é um processo absurdamente cheio de provas contra ele, e o Bolsonaro e o bolsonarismo parecem viver numa realidade paralela. Você viu que eles esperam que o PGR peça mais investigações, sendo que a Polícia Federal voltou inclusive aos Estados Unidos, foi lá, trilhou tudo, conversou com o FBI, teve apoio do FBI. Seria um escândalo a PGR pedir mais investigações, e é por isso que a PGR já sinalizou que não vai pedir mais investigações. Na verdade, o STF abriu prazo para a PGR se manifestar sobre o inquérito das joias, e a PGR respondeu, como você viu na reportagem agora, que vai fazer um inquérito só unindo golpe, joias, cartão de vacina, BIM paralela, Polícia Rodoviária Federal, tudo junto no mesmo pacote em agosto. Inclusive a revista Veja publicou na semana passada uma matéria mostrando que vai denunciar Bolsonaro em agosto, num mega inquérito. As defesas do Bolsonaro citam parecer de vice de Aras para tentar tirar de Alexandre de Moraes o caso das joias. E essas tentativas da defesa de Bolsonaro de fustigar o sistema de justiça do país com uma tática que parece ser a de jogar para a galera, porque quem é que acredita que um pedido desse tem possibilidade de fazer isso, não é? A defesa de Bolsonaro pediu agora, há poucos dias, o acesso à delação do Mauro Cid no caso das joias. A solicitação foi enviada a Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, e classificou o indiciamento do ex-presidente como anômalo. E aí o Alexandre de Moraes, o que é que ele fez? Ele falou para a Procuradoria-Geral da República: diante de tudo que eu lhe ofereci, tudo que eu informei,
todo o caso, o inquérito das joias que eu lhe remeti. Pergunta Moraes a Paulo Gonet. O que é que o senhor tem a dizer? E aqui a resposta do PGR. O Procurador-Geral da República negou à defesa de Bolsonaro acesso à delação de Mauro Cid sobre as joias sauditas. Ok, muito bem, não é a primeira vez, inclusive. A solicitação foi feita ao relator do caso, Alexandre de Moraes, no último dia 10, e o Procurador-Geral da República se manifestou contrário ao pedido, por a investigação ainda está em curso, mas foi dito muito mais. A Procuradoria-Geral da República se manifestou ontem contrariamente ao pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que solicitava acesso à delação premiada do Mauro Cid e a outros documentos ligados à venda de joias sauditas. No documento, o procurador Paulo Gonet explica que a colaboração de Cid vai além das joias e pode gerar outros desdobramentos. Abre aspas, existem outras investigações em curso ainda não finalizadas que também se baseiam nas declarações prestadas por Mauro Cid, o que reforça a inviabilidade do acesso pretendido nesse momento, pontuou em trecho da decisão. Ele também afirmou que Bolsonaro não possui direito de acessar as informações e que, segundo a legislação, a delação precisa continuar em sigilo até que seja formalizada uma denúncia ou queixa-crime, ou seja, até que a investigação seja concluída. Todos os elementos relevantes para as investigações desenvolvidas nesta petição, diz o PGR, já se encontram documentados e foram franqueados à defesa do investigado. Caso exista outra investigação relacionada ao interessado, o pedido de acesso certamente será deferido nos autos pertinentes, uma vez demonstrada a condição de investigado. Frise-se que o acesso, tal como pleiteado, há que ser restrito, haja vista que o enunciado da súmula vinculante 14 somente excepciona o acesso aos elementos de prova que estiverem sido documentados em procedimento investigatório que não se aplica a esse caso. Bom, a questão aqui é a seguinte, o PGR, o que é que ele diz aqui, que é uma resposta que o Bolsonaro certamente não queria ouvir. Ele também afirmou que Bolsonaro não possui direito de acessar as informações e que, segundo a legislação, a delação precisa continuar em sigilo até que seja formalizada denúncia ou queixa-crime, ou seja, até que a investigação seja concluída. Ou seja, ele está simplesmente dizendo o seguinte, que o Bolsonaro só vai ter acesso à delação do Mauro Cid quando ele, PGR, denunciar o Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, por essa o Bolsonaro não esperava, sinceramente. Ele acaba de ouvir do PGR, ouvir por escrito, né? Ouvir dos seus advogados, que o PGR mandou avisá-lo que haverá uma denúncia ou queixa-crime contra... Denúncia ou queixa-crime é a mesma coisa. Contra ele por parte da Procuradoria-Geral da República. Ele podia dormir sem essa. Foi cutucar a onça com vara curta e se deu mal. E ainda sobre esse caso, tem uma reportagem sobre o mesmo assunto, que, de acordo com a PGR, a colaboração premiada de Mauro Cid pode resultar em outros desdobramentos que vão além do caso das joias. Então, quer dizer, ele está dizendo que tem mais coisa vindo aí. E houve negativas anteriores. Moraes deve negar novamente o pedido realizado pelos advogados e não descarta aplicar uma multa aos advogados por litigância de má-fé, devido à insistência em argumentos que já foram repetidamente afastados em decisões anteriores. Nas 3 negativas anteriores, Moraes diz que a delação de Mauro Cid não pode ser acessada porque ainda está em sigilo e ainda não houve recebimento da denúncia.
esse cenário não mudou. Segundo o ministro, a jurisprudência do STF prevê que nesses casos não há cerceamento de defesa, ou seja, veja só o que é que o Bolsonaro foi procurar, o que é que esses advogados sem noção, isso é coisa daquele Van Garten, é coisa de um outro lá, Cunha Bueno, que é advogado do Bolsonaro, que é um monarquista, é um extremista de direita, do Vacef. Esses advogados sem noção do Bolsonaro estão enterrando o Bolsonaro, estão enterrando o Bolsonaro vivo. Ele já pediu 3 vezes para cessar a delação do Mauro Cid, e agora os advogados e a própria defesa e o próprio Bolsonaro saem prejudicados, ou seja, o Bolsonaro está indefeso, a defesa dele é inepta e está provocando uma situação pior do que era antes. Bom, vamos em frente aqui. O Haddad projeta o Brasil fora do mapa da fome, com a adesão do G20 à proposta de Lula de criar um programa mundial de combate à fome e à pobreza. O Lula está rindo à toa com os ataques do Maduro a ele e ao Brasil. Por quê? Porque justamente o Lula é acusado de apoiar a ditadura venezuelana e, na verdade, enquanto isso, o que aconteceu foi o contrário. O Maduro está mostrando que ele e Bolsonaro são iguais, porque assim como o Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas brasileiras, o Maduro também está atacando o sistema eleitoral brasileiro. Tanto que o Bolsonaro deu uma resposta sem noção, chamou, somos companheiros. E é companheiro mesmo, é sem noção, porque o Maduro faz um ataque falso ao sistema eleitoral brasileiro, assim como o Bolsonaro. E aliados de Ramagem vão partir, o Ramagem e o Bolsonaro no Rio vão partir para a baixaria, vão partir para denúncias pessoais, estão devassando a vida pessoal do Eduardo Paes, do vice dele, e partidários do candidato preferem não exibir a gravação durante a campanha, mas planejam usar ameaças de secretária para apagar registros. Eles vão procurar coisas para desgastar o atual prefeito do Rio, para tentar fazer, achando que isso vai beneficiar o Ramagem. E, na verdade, o filho do Bolsonaro 01, o Flávio Bolsonaro, que é senador, queria ser candidato a prefeito do Rio. O Bolsonaro não deixou, porque sabe que vai ser muito difícil derrotar o Eduardo Paes. Segurança pauta discursos e escolha de candidatos da direita e à esquerda nas capitais. O fato é que a questão da segurança no Brasil está fazendo a classe política colocar policiais para disputar essas eleições, e isso vende para a população uma ideia de que policiais deixarem de ser policiais para serem políticos vai melhorar. Isso é feito há décadas no Brasil e nunca a entrada de policiais na política melhorou em nada a situação de segurança no Brasil, até porque, até hoje, a solução dos policiais para resolver o problema de segurança é mais repressão, mais violência, e não é por aí que se vai resolver o problema de segurança. Porque se violência policial fosse uma solução para o problema de segurança, o Brasil já estava com o problema resolvido, porque a nossa polícia é uma das mais violentas do mundo. Bolsonaro ironiza questionamento do Maduro sobre as urnas eletrônicas. Maduro is my friend, falou Bolsonaro, mas o que é que ele fez? Ele contestou o Maduro? Ele não fala mal do Maduro? Ele desconversou, porque o Maduro mostrou que ele é um idiota também. Não é? Ele não fala que o Maduro é um ditador, agora o Maduro mostrou que ele e o Bolsonaro têm uma mentalidade idêntica. O preço da Sabesp privatizada é o novo escândalo que vem por aí. Berlim, inclusive, privatizou e depois desprivatizou.
E a Sabesp, para que você tenha uma ideia, foi vendida por 14 bilhões e só no ano passado a Sabesp deu 3,5 bilhões de lucro. Ou seja, um costume, assim, uma prática no mercado, quando você vende uma empresa, é vendê-la por pelo menos 10 vezes a lucratividade que ela vale, que ela dá ano após ano. Seria o caso de vender a Sabesp por mais de 30 bilhões de reais. Foi vendida por 14. Isso ainda vai dar cadeia para alguém, provavelmente para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E a polarização, veja a hipocrisia, né? A Folha de São Paulo diz: a polarização cria falso juízo sobre os evangélicos, eles são contra as armas, eles não são tão bolsonaristas quanto se diz, mas isso segundo o Datafolha. Mas o mesmo Datafolha diz que fica batendo na tecla que os evangélicos apoiam o Bolsonaro, que eles são isso, que eles são aquilo. Então é a hipocrisia da nossa imprensa, né? Ela cria uma situação, cria uma visão sobre os evangélicos e depois diz que é exagero da sociedade essa visão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.